Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Que alegria reencontrá-los aqui para mais um episódio do podcast @bemcarla. E hoje é um dia muito especial, um dia muito significativo, porque nós estamos encerrando a primeira temporada, mas com uma convidada para lá de especial, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse nosso episódio, porque nós vamos falar aí de mulheres multipotenciais, vamos falar aí de várias áreas de atuação. Ela é uma pessoa incrível e ela vai contar um pouquinho de como é que ela consegue organizar toda essa logística para poder ser essa pessoa plena e maravilhosa. Com vocês, a minha convidada maravilhosa de hoje, Janaína Araújo. Obrigada, Carla. Foi um prazer enorme estar aqui, principalmente, né, agora finalizando essa temporada. Vamos que vamos. Mulheres são sempre assim, né? Sempre uma luta, é sempre colocando ali metas, estabelecendo alguns objetivos, e é muito bom quando a gente consegue finalizar, quando a gente consegue ali ver que a gente chegou onde a gente queria chegar. Então hoje o sentimento é realmente esse de gratidão, e vocês me perdoem porque eu vou falar disso hoje o episódio todo, mas é nessa felicidade de saber que nós temos esse potencial de estabelecer objetivos e chegar lá. Todas nós podemos. Jana, que inclusive Araújo, né? Eu falei, gente, parente do meu pai. Meu pai é Benedito Araújo, então não esqueço mais. Eu queria que você contasse pra gente, Janaína, um pouquinho da sua trajetória, né? Eu até brinquei aqui com os meninos que você é, pra mim, uma mulher multipotencial. O que é uma pessoa multipotencial? Uma pessoa que atua em várias áreas, né? Eu já tive essa limitação de muitas vezes achar que porque eu trabalhava e fui formada em pedagogia, que a minha área de atuação deveria ser apenas a pedagogia. Então, tudo que eu pensasse que fosse fora da caixa tinha que ser alguma coisa na área educacional. E quando, na pandemia, eu conheci outros mundos, fui mergulhando dentro de mim mesma, percebendo, desenvolvendo, tendo esse cuidado dessa busca, né? Do meu eu, do meu propósito, eu fui percebendo que nada disso era real. Muitas vezes eu mesma fazia esse círculo em volta de mim, da minha área de atuação, achando que tinha que ser só aquilo, mas eu vi que eu podia ser o que eu quisesse ser, gente. E foi libertador. Eu queria que você falasse um pouquinho, que se apresentasse primeiro, falasse aí dessa variedade de ações, enfim, de áreas de atuação que você tem, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Vamos lá, né, Carla? Então, eu sou Janaína Araújo, eu sou enfermeira obstetra. Realmente, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou multi de verdade, porque a minha história é um pouco o contrário de todas as mulheres, né? Porque geralmente a gente começa ali estudando, fazendo faculdade, depois casa, tem filhos, o meu foi tudo o contrário. Eu me casei muito nova, com 16 anos. 16 anos eu tive minha primeira filha. Depois de 3 anos eu tive meu filho, me separei, fiquei por conta de cuidar dos meus filhos, de criá-los, e somente a partir de quando a minha filha fez 12 anos que eu me atentei, na verdade, para olhar para o meu lado profissional. E mesmo assim ainda muito perdida, porque eu me via com 2 filhos, muito nova, mas sem uma direção. Mas graças a Deus eu tenho uma família por trás de mim, que sempre me apoiou muito, os meus pais, meus irmãos, e com isso eu pude me dedicar e poder, né, fazer essa vida andar, porque eu não sei se acho que muitas mulheres vão se identificar comigo, a gente se sente muito perdida quando a gente é muito nova, quando você não tem uma profissão estabelecida, você tem 2 filhos para criar e você não sabe por onde começar. Porque você tá começando tudo do avesso. É verdade. Né? E aí eu sempre gostei muito da área da beleza, da autoestima, do cuidado. Então eu comecei com cursos profissionalizantes no Senac. Aí eu fiz cursos de estética facial, fiz de estética corporal. Tive uma clínica por muito tempo no setor marista. Só que logo após eu ter começado, né, recomeçado a minha vida, a minha filha mais velha, ela engravidou também com 16 anos, e aí eu parei tudo para ajudá-la, porque eu falei para ela, olha, a única coisa que eu não abro mão na sua vida é que você pare de estudar. E aí eu sou funcionária pública também há 26 anos, e fiquei somente no meu emprego, né, que era
do funcionalismo público e fiquei até o meu neto ficar maior, ela formar, eu fiquei cuidando dele enquanto ela se formava, enquanto ela se pós-graduava, fez mestrado e uma série de coisas. E aí, depois já dos 40 anos que eu fui fazer enfermagem, fiz enfermagem até mais por insistência da minha mãe. Minha mãe falava, não, você gosta tanto, vai fazer e tal. E, infelizmente, minha mãe não me viu formar. Minha mãe faleceu um ano antes de estar formada. Mas, assim, e lá eu me descobri na enfermagem. Realmente, eu nasci para cuidar. Eu amo cuidar e amo cuidar principalmente de mulheres. Talvez nessas mulheres eu veja, hoje eu consigo, depois de muita terapia, de muita ajuda, eu consigo ver que muitas dessas dificuldades eu passei. E passei sem ajuda. E eu acho que essa ajuda é muito importante, esse colo é muito importante, né? O saber é muito importante, a informação é muito importante. E foi onde eu me encontrei. E assim, hoje eu sou enfermeira obstetra, trabalhei um bom tempo com partos, fiz partos. Mas realmente é um trabalho muito bonito, é uma coisa assim que eu não sei te explicar de tão bonito que é, mas ao mesmo tempo muito cansativo. E eu já tenho meu trabalho como funcionária pública, eu tinha uma franquia, que é a Festa Escova, e também trabalhando com plantões. Eu falei, olha, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque eu não vou dar conta. E abri mão realmente dos plantões e abrir meu consultório. E hoje realmente é onde eu me realizo e estou ainda como funcionária pública por necessidades mesmo, por não deixar agora depois de tantos anos. Mas o meu foco é em um pouco tempo aí, vamos ver se em um ano e pouco eu consigo ficar somente com o consultório. Ai, que lindo! Você falando aí, eu me remeti, até um tempo atrás estava professora de um curso técnico de enfermagem e eu via muito nas pessoas ali, nos alunos que ali estavam, essa vontade, esse desejo de ajudar outras pessoas. E aí sempre me vinha na memória, inclusive uma terapeuta que eu trouxe até aqui no @bencarla, e ela falava muito disso, no processo de ajudar o outro, no processo de servir o outro, a gente acaba se curando também das nossas dores, né? Muito, muito. E é isso que eu percebo, assim, quando eu conversava com os meus alunos, cada um com a sua história de vida, cada um com a sua trajetória ali, com as suas dores, com as suas alegrias, estavam também na busca de ajudar outras pessoas, né? A minimizar o caminho de dor de outras pessoas com a experiência que eles têm e, ao mesmo tempo, também se sentindo curados, realizados, à medida que eles conseguiam desenvolver esse trabalho. Então, acho que é por aí, né? Quando a gente consegue servir, a gente consegue curar a gente mesmo, a gente consegue validar na gente esse sentimento bom que a gente tem, saber que a gente encurtou o caminho de alguém, ele não vai passar por isso porque eu ajudei, sabe? E assim, no meu caminhar, né, desde a época da estética, com os partos, com a consultoria de amamentação, que eu acho que é um momento que a mulher está tão fragilizada e ela é tão cobrada, então assim, cada mãe que você consegue ali ajudar a ter, e não é só aquela dor do amamentar, mas é aquela dor da alma, aquela dor do desespero, do não saber o que fazer. Eu acho que isso, dinheiro nenhum no mundo te traz. Não é? É como se a gente recebesse duas vezes. Quando a gente faz o propósito, quando a gente faz aquilo que o nosso coração deseja, a gente recebe dobrado, né? Tem a parte financeira, que é claro e é importante para a nossa subsistência, mas tem também essa parte emocional de saber que você tá assim, eu tô servindo a essa sociedade que eu vivo, né? Eu existo, eu tenho um propósito, eu vim na vida pra fazer isso, é isso que eu faço bem, eu tô entregando meu melhor. E essa satisfação que a gente sente, ela de fato é impagável, né? A gente não pode ser, não sei nem se a palavra certa é hipócrita, mas a gente não pode fazer de conta que a enfermagem por amor, eu falo que não existe. Ela é uma enfermagem que a gente também precisa ser remunerado, ser reconhecido, e é uma luta muito grande minha, pessoal, porque nós da enfermagem, nós somos muito pouco reconhecidos, nós somos muito mal pagos, e é um dos motivos por eu não estar hoje dentro de um hospital, dentro de uma coisa, porque assim, é desumano. Eu falo que a vida do enfermeiro, do técnico, quando eu falo enfermeiro, dessa área da saúde, gente, é desastrosa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando você pode ajudar, né? A gente não precisa ficar falando o que a gente faz, né? Por trás dos bastidores.
Mas olha, gente, não tem nada, assim, eu saio tão bem, eu falo que é um trabalho emocional, espiritual, é tudo, porque ali você consegue ver que você fez o bem a alguém, que você melhorou, que você conseguiu melhorar alguma coisa, que seja 1%, mas você conseguiu. Ah, é isso, é lindo, né? Quando a gente tem propósito apaixonada. e que a gente consegue realizar, vendo e observando que na sociedade, a maioria das pessoas hoje, quando você pergunta sobre sonhos, sobre propósito, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é. Fala, não, mas o que é isso, né? Nessa vida tão corrida, eu não tenho tempo para parar, para pensar nisso. E é isso que faz e que move a gente todo dia, que faz a gente acordar cedo toda manhã, né? Com outra disposição, com sorriso no rosto. Enfim, é triste, mas é muito bom saber que tem muitas pessoas que estão nesse caminho, né? E que facilitam a vida de muita gente. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um propósito de vida. Quem não tem, precisa pensar, ver aquilo que te faz bem, né? O trabalho, quando eu tive a oportunidade de escolher uma carreira, já mais tarde. Eu acho que você já está muito mais preparado para saber aquilo que você quer. Porque eu falo que a minha filha mesmo, ela passou no vestibular com 15 anos, com 20 ela estava formada. Então, assim, é muito novo, você ainda não sabe que realmente é aquilo que você quer. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, isso é uma realidade muito específica minha. Que eu tive a sorte de poder escolher essa carreira já mais madura, já mais ciente das coisas. Então, assim, gente, o ajudar, ele realmente é de Deus, porque você recebe muito mais do que você dá. Não é? Na sua infância, você já tinha essas características, assim, cuidadoras, ali com os seus colegas, na sua idade escolar? Você já era essa pessoa que, caiu, machucou, tá triste? Você é a pessoa que consolava, que dava uma solução, que tentava ajudar? Essa era uma característica sua desde tenra idade? De onde veio essa vontade de estar no meio da saúde, assim, de ajudar as pessoas nesse aspecto? Carla, eu tive exemplo na minha casa. Meu pai é médico, ele foi professor aqui na faculdade por mais de 50 anos, foi diretor da Santa Casa por mais de 20 anos. Olha! Ele que fez a mudança da Rua 4 lá para o local que ela é hoje. Meu pai, a Sociedade São Vicente de Paula, meu pai era pessoa assim, que ele estava ali todos os dias. Então, e esse cuidado a gente viu desde muito cedo. Meu pai é de uma cidade muito pequena do Tocantins, meu pai é o primeiro médico da cidade dele. Então, na minha infância, quando a gente passava as férias lá na casa do meu avô, os primeiros 15 dias das férias era o meu pai atendendo a população carente. E ele nunca cobrou nada por isso. E quantas vezes a nossa casa não foi uma casa de hospedagem? Que às vezes vinham pessoas da cidade do meu pai e da nossa própria família, que às vezes tinha uma condição menor, uma possibilidade menor, e vinham e a gente cuidava. Então, e minha mãe também. Então, meus pais sempre foram muito cuidadores. Eu acho que com isso, e eu sempre gostei muito de cuidar, e eu sempre fui alucinada por criança, por bebês. Tanto que assim, eu tinha 2 primas mais novas que chegava sexta-feira, acabava a aula, eu já pedia pra minha mãe buscar pra levar lá pra casa pra eu poder cuidar, porque eu adorava. Nossa, que exemplo bacana, 50 Demais. anos. 50 anos. Não, isso é muito lindo, assim. Quando se tem o exemplo, né, se percebe o brilho nos olhos. Só de eu ver você falar aqui, eu percebo como seus olhinhos estão brilhando de falar disso. Nossa, eu acho assim, minha mãe já faleceu, então hoje fico eu e meu pai, então se eu olho pra ele é uma pessoa despida de qualquer coisa. Esses dias é até engraçado, eu falei pra ele, pai, você precisa comprar um sapato pra tal coisa. Ele falou, não, minha filha, mas pra quê? Eu já tenho um. Então, assim, ele é desprovido de qualquer, sabe, assim, é uma pessoa muito, muito pura ainda pro mundo de hoje, sabe? É difícil você ver pessoas hoje, assim, como meu pai. Não é porque meu pai não, tá, Carla? Assim, é porque realmente a gente aprendeu isso com ele. E hoje eu vejo quanto isso faz diferença na vida da gente. Ai, deve ser muito lindo, assim. Já mando um abraço pro seu pai, porque eu já fiquei fã do pai dela sem nem conhecer, assim, só por essa trajetória, porque são valores, assim, que eu carrego comigo. Eu acho muito importante a gente dar zoom em pessoas dessa forma. Às vezes, a sociedade anda tão adoecida
que a gente só fica pegando os maus exemplos, né? A mídia tá aí o tempo todo reportando o que acontece de ruim. E às vezes, se a gente tiver uma mentalidade fraca, a gente acredita que a realidade é só aquilo. Mas existe muita gente boa nesse mundo. Demais. Eu acredito que são a maioria, inclusive, né? Que faz tudo isso andar, que faz tudo isso valer a pena, né? Sempre que a gente tá em uma situação não tão favorável, sempre aparece alguém para nos ajudar. Então... E do nada, né, às vezes. E que a gente também possa se transformar nessa pessoa que ajuda. Porque um dia você é ajudado, no outro você ajuda alguém. Eu sempre falo, a terra gira. Não tem como. Não é? Um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado. Ninguém tá livre disso. E eu acho que quanto mais a gente ajuda, mais ajudado a gente é. Eu me sinto uma pessoa tão abençoada, mas tão abençoada, que assim, eu brinco muito, às vezes, com as pessoas que estão ao meu redor, porque as pessoas falam, nossa, como que você dá conta disso? Como você dá conta daquilo? Eu falo, gente, Deus tem preferência por mim. Ó, beijo no ombro pra vocês. Né? Desculpa aí, mas de Deus verdade, me ama. eu acho que isso tudo é um caminhar. Eu acho que a gente... Claro que tudo que os meus pais fizeram, eu acho que de alguma forma vem pra gente. Tudo que eu faço também vai pros meus filhos, pros meus netos. E é isso, a gente tentar fazer o bem. Eu achei interessante que você trouxe na sua fala alguns tabus que a gente tem, principalmente se tratando de mulheres. Primeiro, você se casou muito nova, depois você teve filhos muito nova, depois você se separou. Teve esse período que você cuidou das crianças e depois você novamente entrar no mercado de trabalho, se preparar, estudar. Tudo isso, para as pessoas que talvez estão aqui hoje nos ouvindo, pode coincidir com a história de muitas mulheres. Só que a gente sabe que a maioria não tem essa força para continuar. Muitas vezes acredita que a vida é aquilo mesmo. Muitas vezes não tem força nem incentivo familiar para poder continuar, para estudar, para perceber que a vida que a gente tem é o agora, né? Então, Carla, e é uma coisa assim que eu quero muito falar sobre isso, que é justamente essa questão de você se profissionalizar, de você recomeçar ou começar uma vida depois de uma determinada idade. Porque a gente, querendo ou não, a gente vive ainda, né, num etarismo muito grande. Sim. E uma das coisas que mais me prendiam, eu era louca para fazer a faculdade, mas eu tinha vergonha. Porque eu já tava com quase 40 anos. E minha mãe foi uma mulher muito forte, assim. Minha mãe foi uma mulher muito à frente, assim, do tempo dela. Minha mãe é pedagoga também. Oh. E minha mãe foi concursada aqui na prefeitura, no estado. Muito tempo, um dia ela falou, não quero isso mais, não sou valorizada. Fez um concurso, prestou, foi para um tribunal e aposentou nele. E então eu tive todo esse apoio. Minha mãe falava, não, larga de besteira e tal. E assim, o primeiro dia de aula, eu lembro que eu cheguei lá e falava assim, gente, o povo que é mais novo que meus filhos. O que eu tô fazendo aqui? Então assim, bate aquela vergonha. Mas aí depois que você consegue entender esse movimento, hoje o que eu mais gosto, assim, eu gosto muito, eu trago, né, eu dou aula, eu tenho as mentorias, os cursos, mas assim, nada me faz mais feliz do que você pegar uma mulher que ela tá ali sem um direcionamento, ou já tá com uma, né, assim, porque hoje é incrível, as pessoas de 30 anos acham que elas são velhas, né? Sim. Eu acho isso incrível, então eu falo, meu Deus, tá todo mundo muito novo. E poder dar a mão e mostrar realmente o meu exemplo, que a gente pode sim. Olha, eu fiz a minha pós em obstetrícia, já estava com 40 e poucos anos. Sábado agora eu começo outra pós. Então, assim, por quê? Por que que eu não posso, né? Qual que é a diferença? Eu acho que muito pelo contrário, a gente já tem muitas vantagens em relação às pessoas muito novas, porque eles ainda estão naquela fase que eles querem aproveitar a vida, que eles têm tanta coisa para conhecer, e a gente não, a gente já tá mais ali focado. Então, assim, eu acho que principalmente nós mulheres, né? Porque isso acontece com a gente, que é muito com mulher, né? E você não pode, você não deve, você não tem mais idade para isso. E nesse ponto, eu tenho a minha filha, ela, tipo assim, às vezes quando eu duvidava de mim, porque as pessoas olham pra mim e acham que eu não tenho insegurança, que eu não tenho medo, e eu tenho um monte de medos, um monte de inseguranças. E minha filha que falava, por que que você não pode? Por que que você não vai? Por que que você não quer? Então, assim, eu acho que tá na hora da gente dar mesmo as mãos umas pras outras, sabe? Da gente poder mesmo ajudar. E ajudar, às vezes, é uma escuta. Uma escuta que você faz, você já muda a vida de alguém. E é nisso que eu me firmei e quero continuar a minha vida. Maravilhosa, mas é muito desse lugar, assim. E a gente tem mesmo esse etarismo. Nós mulheres, né? Sim. Eu tô lendo um livro agora, A Indomável.
E aí ele traz muito desse histórico de como as mulheres são educadas, né, para ser sempre a que vai servir, para ser aquela que não dá o primeiro passo, né? E aí o livro ele traz muitas ilustrações desses momentos, por exemplo, num grupinho de meninas e meninos. E aí alguém comenta: o lanche tá pronto. Quem sai correndo primeiro para poder ir comer? Os meninos. As meninas olham uma para outra porque ninguém quer ir primeiro. Ninguém quer pagar o preço. A gente tá sempre procurando a aprovação dos que estão ao nosso redor. E é tão interessante, porque assim, hoje eu fico vendo a diferença, né, de criações. Eu fui criada aqui em Goiânia, numa escola católica, então assim, na época que eu estudava, a gente ainda usava roupa de linho, a saia abaixo do joelho. Aquela sainha. É toda aquela coisa. Mas, em compensação, minha mãe era uma pessoa que ela tinha uma visão. Então, minha mãe nunca foi aquela pessoa... Ela tinha os conceitos dela, os preconceitos e tudo, mas ela não foi uma pessoa que ela se fechou. E hoje eu fico vendo, são coisas tão pequenas e que a gente vai vendo que está na gente mesmo. Nós que temos que criar nossos filhos, nossos netos de maneira diferente. A minha filha casou, deve ter mais ou menos 8, 10 anos, eu não me lembro mais ou menos a data. E assim que ela casou, um dia eu cheguei na casa dela, o marido dela estava lavando vasilha. Eu quase desmaiei. Eu falei: minha filha, como assim você tá falando do seu marido? Ela me deu uma olhada. Ela falou: mãe, ele mora aqui do mesmo jeito que eu trabalho do mesmo jeito que ele, o que tem ele? Então, assim, isso foi um choque tão grande pra mim, que eu acho que às vezes as pessoas acham que a gente não tem. E aí, com isso, você vai aprendendo. Então, hoje, por exemplo, meu neto mais velho, de 15 anos, ele lava a roupa dele, ele arruma as coisas dele, e eles têm funcionário. Mas mesmo assim, a minha filha trabalha para que eles sejam um homem, né, melhor, participativo. Só que a gente leva uns baques muito grandes. E são nos baques também que a gente aprende. São essas crenças limitantes que vão inculcando em nós, e a gente muitas vezes chega aí na fase adulta, a gente não sabe o que é nosso e o que é do outro. Exatamente. Você não sabe o que é da igreja, o que é seu. Sim. Você não sabe o que você gosta e o que as pessoas falaram que você tem que gostar para ser aceita. Exatamente. Entendeu? E muitas pessoas passam a vida toda sem saber quem são. Porque não sabe nem o que gosta. Você fala: o que você gosta de fazer? Ah, não sei. Ah, mas você não deixou... Entendeu? E são coisas que a gente deveria saber falar de primeiro. Falar: você gosta disso? Gosto. Ou mulheres que também não sinalizam. Ah, você quer uma pizza disso ou disso? Ah, qualquer uma. Não, e é tão engraçado, até a gente estava conversando aqui antes de começar, né? A gente olha para mulheres lindas, empoderadas, com dinheiro, e estão ali sofrendo violências de todos os tipos. E a gente ainda acreditando que isso não acontece. E acontece. E é por isso que eu acho que cada dia mais a gente tem que lutar pra gente ter essa liberdade, pra gente... eu acho inconcebível ainda hoje, por exemplo, uma mulher que ganha tanto dinheiro, é tão independente e ser tão dependente ao mesmo tempo, de não saber quanto ganha, de não ter lidar com o seu dinheiro, com o seu dinheiro, não saber quanto tem em uma conta. E assim, acho super bonito casais que constroem juntos, mas assim, participem, saibam das coisas, né? E eu acho que ainda falta, sabe? A gente ainda chegar nesse momento. A gente ainda terceiriza um pouco toda essa história, né? Sim. E a gente percebe que a nossa sociedade, ela caminhou, né? E tem caminhado muito para a falta ainda dessa inteligência emocional, né, para ambas as partes, que inclusive não é ensinado na escola e que é um lema que eu sempre carrego, né, porque é algo que vai nos acompanhar a vida toda. Se tem alguma coisa que a gente faz desde o momento que a gente nasce até quando a gente morre, é socializar, é interagir com o outro. E como é que a gente nunca para fazer um curso para aprender a lidar melhor com o outro? A gente estuda N questões na vida, mas questões relacionadas a como se relacionar, a como ser uma pessoa melhor, ao autoconhecimento, dificilmente você vê por aí. E você vê hoje uma porcentagem pequena de pessoas com essa inteligência emocional que vem estudando para isso. É claro, não significa que ela tenha, porque é algo que a gente vai construindo. Né? Mas essas pessoas se destacam. E é por isso que eu falo. Claro que eu geralmente eu falo mais para mulheres, porque é o público que eu realmente atendo mais. Mas homens também. Gente, a gente precisa estar sempre se instruindo, fazendo cursos, lendo, sabe? Participando das coisas, porque só assim que você vai aprender. Eu não sou a Janaína de 10 anos atrás, eu não sou de 5 anos atrás, eu não sou de ontem. E o mesmo serve para a vida. Então, assim, a gente tem que estar sempre cuidando para a gente estar melhor
E pra gente ter uma autoestima legal, porque é interessante, por exemplo, eu faço a reconstrução, né, do lóbulo. Gente, você não sabe quantas mulheres já chegaram em mim e choraram, agradeceram por voltar a usar um brinco. Maravilhoso. Tinha 30 Olha aqui, anos gente. que a pessoa não usava. Daqui a pouco sou eu estreando os meus brincos novamente pesados, maravilhosos, que eu fiz com a doutora Janaína. Já contei pra um monte de gente, inclusive. E aí todo mundo quer fazer, mas não tem coragem também no sentido de não saber como fazer. Como aí fazer? Fica, me fala, mas tem jeito? Como? Nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, existe. Aqui, eu sou a prova viva disso. Não, mas é curiosidade. Ontem, eu atendi uma senhora de 60 anos, tem 30 anos que ela não usa o brinco. Olha isso, gente. Gente, ela saiu de lá numa alegria tão grande. E é isso que eu te falo. Isso é muito melhor do que o cartão que ela passou ali e pagou. Porque você vê que ela é genuíno. Porque a pessoa não sabe fingir. Quando você não gosta de uma coisa, você fala, bom, tal, né? E não, a pessoa, assim, você vê que a pessoa fala de alma mesmo. E assim, eu acho muito legal. A mesma coisa das perfurações, né? Eu tenho um caso muito engraçado, que a minha filha mais velha, eu acho que eu falo pra ela que quando ela fez 18 anos, 00:01, ela saiu pra fazer a tatuagem escondida de mim. Ah, é? Porque eu fui criada que tatuagem era coisa de gente maloqueiro. Maloqueiro. Era bem isso. Piercing era coisa de maloqueiro. Você imagina, meu pai no HDT o tempo inteiro. Então, quando surgiu a AIDS, então todo mundo que tinha tatuagem, todo mundo. Então, essa foi a criação que eu tive. E aí ela fez, eu não fiquei sabendo, e um belo dia, uns 2 meses depois eu chamei ela, que eu tinha marcado uma viagem, ela não sabia, e ela teve que me contar. Eu fiquei de cama uma semana. Minha mãe falava pra ela, se sua mãe morrer, a culpa é sua. Jura? Por causa de uma tatuagem. Jana do céu, eu achando que você era super tranquila, porque faz perfuração em Deus e todo mundo, 1, 2, 3, 10. Eu quase morro de rir quando eu olho pro meu passado e me vejo hoje. Eu nunca, assim... Nem se você falasse, não, assim, lá não foi. Nunca imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje. Gente, hoje eu vejo uma orelha toda perfurada. Você acha lindo? Não, eu fico encantada. Coisas que... Meu neto de 15 anos, eu furei a orelha dele. Meu filho falasse furar a orelha, eu acho que eu torci o pescoço dele. Não vai, só quando você tiver 40 anos quando que você vai ter... do seu nariz. Quando você pagar suas contas, aí sim a gente conversa, a gente tem essas coisas. Eu lembro que quando eu fiz a minha tatuagem, eu fiz o quê? Com 35 anos. Aí estava lá no estúdio, levei minha pequena comigo, né? Aventureira. E aí, na hora que ela tava tatuando, eu falei, Manu, pega o celular da mamãe aqui e tira uma foto, né? Do momento e tal. Quando ela pegou o celular, passou 2 minutos, meu pai liga. Aí ela atendeu e falou assim, olha, vô, eu tô aqui no estúdio de tatuagem com a minha mãe tá fazendo uma tatuagem super grande. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, porque por mais que eu não more na casa dele, por mais... A gente tem aquele negócio do pai, não né? É a questão aí do fiquei respeito. envergonhada. Falei, pai, depois eu vou aí te mostrar. Não é isso tudo que ela tá falando, não. Mas eu achei engraçado aquele sentimento que vem, sabe? De você culpa, dar uma né? satisfação, de você se explicar. Eu não precisaria, mas... E aí, ele mesmo que ela tá fazendo, eu, pelo amor de Deus, Manuela, desliga esse telefone, não Mas olha, pra você ver, hoje minha filha, ela tem tatuagem, eu acho que em todo lugar, assim... Tem tatuagens grandes e hoje. Ela incomoda não, mais. E assim, eu acho tão bonitinho que ela virou pra mim, isso logo no início, assim, quando eu ainda tava doente de cama. Ela falou assim, mãe, tatuagem não é caráter. E hoje eu tenho isso. Ela falou, mãe, quantas pessoas estão aí de terno, de gravata, que são pessoas horríveis, são ladrões, são pessoas do mal. Enquanto eu só tô aqui com essa tatuagem. E ela esfrega isso na minha cara, assim, falando, brincando, né? Porque assim, hoje ela é uma profissional maravilhosa, super reconhecida. E as tatuagens não mudaram nada o caráter dela, quem ela é, nada. Hoje, por exemplo, você falando do seu pai. Quando ela vai na minha casa, geralmente ela coloca blazer pelo meu pai. Olha aí. Então, eu acho que isso é uma questão de respeito. É da época deles, gente. Da mesma forma que vai ter alguma coisa deles que vai ser da nossa época. Então, acho que isso é mais uma questão. Então, hoje, eu olho pra mim, tem hora que eu me pego rindo sozinha. E quando é que você resolveu? Falou, vou trabalhar com perfurações. Porque é algo que, pra mulher, assim, também não é algo muito comum, né? Eu penso. Porque tudo que lida com dor, com furo, com isso, assim, às vezes traz um incômodo maior. Não sei se é fato ou se é mito. Mas olhando assim, a gente fica meio assim. Como é que surgiu essa vontade? Então, eu fiz, né, enfermagem obstétrica e fazia, né, os partos. E aí tinha as perfurações de bebê, né, de recém-nascidos. E eu fui acompanhando e fui vendo que eram coisas feitas, assim, de uma maneira ainda dolorida, meio arcaica. E eu comecei a estudar sobre perfurações.
E aí eu fui aprender técnicas novas, fui aprender sobre métodos não farmacológicos para dor. Então hoje a maioria das pessoas, eu não posso falar para você, Carla, não dói. Mas 90% das pessoas falam para mim que não dói. Por quê? Porque a gente utiliza de vários meios para fazer essas perfurações. E eu tô estudando cada dia mais. Então, assim, aquela tatuagem de antigamente, aquele piercing de antigamente, não é nada mais aquilo. Então, hoje, a gente trabalha muito com a biossegurança. É tudo esterilizado, é todo um cuidado. Tanto que, assim, não dá pra você... Porque eu faço atendimento de bebês ainda em casa, de perfuração de primeiro brinquinho. E já são coisas que eu não faço, por exemplo, em adultos, em crianças maiores, adolescentes, eu faço no consultório. Por quê? Porque a gente precisa dessa biossegurança. A gente precisa de luva estéreo, a gente precisa de capote, a gente precisa de tudo que envolve essa biossegurança. E aí que vem toda a diferença. Os cuidados, né? Antigamente a gente passava um álcool, né? Hoje a gente não passa mais o álcool. Eu descobri isso lá no curso de enfermagem. Uma aluna falou na minha aula que agora não passa álcool mais. Eu falei, como assim não passa álcool mais? Porque lá em casa a gente espirrava, era passar álcool. Machucou? Passa álcool. Tá sentindo dor? Passa álcool. Era tudo álcool. Álcool fazia tudo. Mas eu acho interessante esse caminhar que as profissões vão tomando, né? Que esses fazeres vão tomando. Por quê? Porque hoje a gente utiliza muito uma palavra, não só na questão das suas perfurações, enfim, mas de muitas profissões, o nome humanizado, né? Então, você tem uma pediatra humanizada que utiliza esse nome. E aí eu até perguntava, gente, será que era necessário a gente dizer que é humanizado, né? Porque todo mundo e todo atendimento teria, por obrigação, de ser humanizado. Mas é porque, eu acho assim, Carla, ficou banalizado o termo humanizado. O que é humanizar? Humanizar é um bom atendimento, é você ter... Quando a gente usa, por exemplo, perfuração de bebê, que é muito utilizada, perfuração humanizada. O que as mães e os pais entendem? Que não tem dor. E não tem nada a ver com não ter dor. Tem que você vai estar ali o tempo necessário para aquela criança. Você não vai chegar lá 10 minutos, você tem que ir embora. Você vai dar colo para a criança, você vai dar colo para a mãe. Você vai passar um anestésico. Você vai usar uma roupa adequada, uma luva adequada. Você vai ter todo esse cuidado. Vai passar toda essa segurança para os pais. Isso é ser humanizado. Não é no sentir dor. Então, as pessoas confundem muito isso. Então, primeiro que hoje virou tudo é humanizado, né? Tudo tem que ser humanizado. Tem, mas o termo humanizado, ele assim, eu não acho ele bem usado, sabe? Eu acho que se tornou uma coisa banal. Assim, que deveria ser banal no sentido de todo mundo ter, mas se tornou banal porque qualquer coisa que eu quero fazer, porque... Janaína, sei lá, usa uma luva diferente. Porque é humanizado. Isso não é humanização, isso é biossegurança. A mesma coisa da confeitaria, que tudo é gourmet. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí, enfim, a gente vai tendo alguns jargões assim que vão tomando uma proporção maior. Mas eu acredito que essa humanização que o pessoal fala é justamente esse acompanhamento mais personalizado de cada pessoa. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente em determinados atendimentos. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela tem muito trauma de enfermeiro, de médico, de hospital, a ponto de tirar sangue, às vezes ela desmaia, ela fica tão nervosa. E aí, dependendo da abordagem do enfermeiro, piora tudo. Entende? Quando é aquela coisa muito forçada, tem que ser, anda logo, eu não posso esperar e não sei o quê. E não entende que tem toda uma questão emocional ali envolvida, né? Aqui em Goiânia, na área da saúde, né, que assim, eu falo com mais facilidade, porque é a minha área, mas é que hoje a gente já tem muita coisa humanizada. Hoje nós temos laboratórios, por exemplo, que a pessoa, ela é bem recebida da hora que ela chega, é explicado, é comunicado, é falado. Então, assim, é humanizado de verdade. O que já difere, por exemplo, quando você vai em hospitais. Mas por quê? Porque ali tá todo mundo sobrecarregado, é o que eu falo. Infelizmente, eu vou falar da enfermagem porque é a minha área. Ali estão profissionais que fazem, às vezes, 36 horas de trabalho seguidos. Não dormem. Gente, não tem como você falar que uma pessoa descansa em 1 hora e que ela depois ela vai dar conta daquilo. E ainda mal remunerado. Então, assim, junta tudo. Aí você pega uma pessoa que está extremamente cansada e, às vezes, é um profissional excelente. Mas você pega, a pessoa tá cansada, tá ali virado, de noites ali de plantões, de dias de plantões. Você acha que essa pessoa ela vai conseguir dar um atendimento humanizado? Ela não consegue. De jeito nenhum. Não consegue.
Mas é aquilo, né? E são profissionais que estão ali para atender a saúde, mas que você percebe claramente que não estão cuidando da deles também, né? Tanto é que hoje o índice tanto de suicídio como de aposentadoria na área da saúde é um dos maiores. É gigantesco. Porque as pessoas, a gente não se cuida. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Exatamente. Né? Então a gente vê essa dicotomia aí no fazer, né, desses profissionais, e que é terrível e que a gente precisa se atentar a isso. É muito triste. Porque, claro, são eles que são aí o esteio da nossa saúde, né? Que vão nos atender, que vão estar aí cuidando da gente no momento que a gente estiver vulnerável. Então, merecem essa atenção, sabe? Sim, é por isso que eu falo, assim, sempre que eu posso, que eu tô falando alguma coisa da área da saúde, eu falo muito da enfermagem, porque, assim, a enfermagem, ela nunca parou no país. Se um dia a enfermagem parar, talvez as pessoas vão saber do tamanho do valor, né? Do valor e do prejuízo sem a enfermagem, né? Mas, assim, eu acho muito difícil ainda esse reconhecimento. E nós, da enfermagem, ainda temos que mudar muito a nossa cabeça. Eu acho que eu falo assim que toda pessoa que forma enfermagem, que tá ali como técnico, a gente não tem senso de merecimento. A gente não tem, parece que qualquer coisa que você faz, não, eu não mereço isso. E a gente merece sim. A gente faz um trabalho de excelência. Como eu falo, eu tô sempre à procura de técnicas novas, de tratamentos novos, estudando, fazendo cursos, fazendo mentorias. Por que eu não mereço? Claro que eu mereço. Agora, claro que eu vou ter que também estar preparada para dar também todo esse tratamento, esse apoio e esse cuidado para o meu paciente. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre a laser terapia que você faz também. Eu queria que você falasse pra gente o que é, quais são os benefícios, se é feito lá no consultório mesmo, como funciona, o período, né? A periodicidade que a pessoa precisa fazer o tratamento correto. Enfim, conta pra gente. Aí eu falo que o laser foi Deus que mandou. Ai, só acho. Só acho que um minuto de silêncio pra quem inventou o laser, gente. Que ajuda em tudo nessa vida. O laser, assim, às vezes, esses dias não, já tem um tempinho eu brinquei com o paciente, porque o laser, ele é muito rápido, né? Porque são ali segundos e quanto mais novo, do recém-nascido ali ao bebê, a criança, então são tratamentos muito rápidos. E aí a pessoa às vezes fala, nossa, mas é só isso? E eu sempre brinco, né, que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então é ali no segredo todo do laser, está na dose. E a gente estuda muito isso, né? Porque você precisa dosar aquilo muito certo. Uma dose errada no recém-nascido, você queima ele todo. Ali, às vezes, 2 segundos, você queima um recém-nascido. Então, assim, é um tratamento hoje que a gente utiliza muito ele. Eu, como consultora de amamentação, a gente trabalha muito quando a mama tá machucada, ali quando já tá ferida, aquela parte terrível da amamentação. Quem nunca, né, Brasil? E assim, quero deixar um recado, gente, informem-se antes. O parto é importante, o quarto é importante, o enxoval é importante, mas a amamentação é uma das coisas mais difíceis de lidar e de ter ela ali efetiva, é a amamentação. Porque a gente tem muito aquela ideia da novela, né? A mãe chega ali linda, maquiada, pronto, pega a criança, coloca no peito e pronto. E não é assim. De jeito Amamentar nenhum. é aprendizado. A mãe tem que aprender, o bebê tem que aprender e os dois juntos aprenderem para ali ter uma amamentação realmente efetiva, boa e sem dor. Eu falo que a amamentação, ela não dói. Quando ela é uma amamentação que tá dentro de tudo que a gente espera, ela não dói. E aí a gente entra com laser. E o laser, geralmente, olha, eu nunca faço mais do que 1, 2 sessões de laser, por exemplo, para uma mama que tá fissurada, que tá machucada. Por quê? Porque o laser, ele não vai tratar a causa. A causa daquela fissura, daquele machucado, é uma pega incorreta, é uma amamentação que tá ali com algumas falhas, que precisa ser feita ajustes. E aí, às vezes, infelizmente, a gente tem profissionais de todas as áreas, né? Tanto bons quanto os mais ou menos. E aí tem pessoas que vendem 10 sessões de laser. Não vai adiantar nada. Se a gente não consertar aquela pega, eu posso ir lá fazer o laser todos os dias. Ele vai analgesiar, ele vai ajudar na fissura, mas a partir do momento que o bebê pegar errado de novo, ele já vai fazer aquele machucado de novo. A gente utiliza muito para doenças que tem boca, principalmente. Teve há uns 6 meses, 5 meses atrás, nós tivemos aqui em Goiânia uma onda de pé, mão, boca, né?
E aquilo dói muito, porque é como se fosse um monte de feridinhas, de aftas, né? De aftas dentro da boca. E aquilo a criança às vezes não consegue engolir. E a gente fazendo laser, às vezes a mãe... Quantas casas eu fui atender e as mães falavam assim, nossa, tem 2 dias que a criança não come, você faz o laser, a criança fala, me dá tal coisa que já quer comer, porque é analgesia e também ajuda ali na cicatrização. Então, assim, o laser é pra tudo. E a gente faz tanto no corpo quanto na boca, por exemplo, no caso de pé, mão e boca. Fazemos também para inflamações de garganta, para aftas, para... Oh, meu Deus, como que é o nome que dá na boca? Herpes. Herpes, isso. Para herpes também é maravilhoso. Então, assim, para cicatrizes de cirurgias, tanto plásticas quanto cesáreas. Para quem tem um parto normal, às vezes, né, tem aquela fissurazinha na vagina, alguma coisa. A gente também trabalha o laser. Então, assim, o laser, ele é maravilhoso. A pessoa tem que saber trabalhar com ele, né? E eu sempre falo, a gente ser muito honesto com o nosso paciente, né? Aquilo que realmente o laser é capaz e aquilo que ele não é capaz. Eu não sabia nem que tinha tantas possibilidades para o laser, como você falou. Não sabia da questão da mama, por exemplo, porque na minha época não tinha. Isso é um pouco mais recente, né, Brasil? Mas quem nunca teve fissura, que levante, né, a mão. Então, assim, fiquei feliz em saber que ele tem ajudado tantas pessoas em tantas situações. Um conforto, né? Porque na minha época, às vezes eu me sentia até um pouco culpada, porque quando fui ter as minhas meninas, eu não sentia aquela emoção de novela. E a gente é educada para sentir a emoção da novela, de que tudo é maravilhoso, lindo e mágico. Na hora, eu só queria que aquilo tudo acabasse. Porque a gente tá ali exposta num gelo, toda aberta, né? Vendo o seu sangue correr pra tudo quanto é lado. Então, aquilo me deixava muito nervosa. E aí as pessoas, nossa, mas como que foi, não sei o quê, e como que foi a emoção de ver o neném? Eu falei, não, a emoção vem lá no quarto, porque naquele momento ali você tá tão fragilizada que eu não conseguia ter essa emoção. Eu ficava, gente, mas será que sou só eu? Parece que todo mundo fica muito feliz, que é aquele momento ápice, né? Mas eu falo que é muita cena de novela, né? Porque hoje eu trabalho muito, eu bato muito com essa questão da informação antes do parto. Porque um bebê que ele nasce, ele faz uma golden hour, que é aquela primeira hora, a gente chama a hora de ouro ali. O bebê nasceu, ele saiu, ele já vai pra mama, ele tem vários estímulos ali que é dele mesmo, que é fisiológico. A maioria das pessoas não sabem, mas o bebê, depois ali que ele faz aquela primeira mamada, ele entra no estado de hibernação. Então, geralmente, ali, as primeiras 24 horas, é por isso que o bebê não vai muito no peito. E aí, o que acontece? A mãe fala assim, nossa, mas é só uma gota que ele precisa. E aí, na nossa cabeça, vem uma mamadeira, né? Uma chuca e não é isso. É muito pouquinho que o bebê mama ali naqueles primeiros dias. E isso tudo é falta de informação. Infelizmente, a gente chega na maioria dos hospitais, maternidades, o que eles fazem? A mãe, às vezes, até faz ali a golden hour. E aí eles já vêm com uma chuquinha ali de complemento de 30 ml. Aí você acha que aquela criança, que ela já entra no estado de hibernação natural, e ainda com a barriguinha cheia, 30 ml, que era uma coisa para amamentar praticamente ali às 24 horas. Ele vai querer amamentar? Não vai. E aí as mães não têm esse conhecimento da golden hour, de não deixar dar esse complemento, a não ser, claro, que tem exceções, que tem, às vezes a criança tem essa necessidade, mas isso tudo o seu médico vai te passar. Então, assim, procure também ter um pediatra antes do seu bebê nascer, para te acompanhar, o seu obstetra. Gente, conversem, né, com esses profissionais, para você ir orientado, porque, assim, a maioria das mães que eu pego, geralmente é 24 horas após o parto, já estão com a mama toda fissurada, morrendo de dor e se sentindo culpada. E ainda querendo seguir os conselhos familiares, né? Sim. Que os conselhos familiares é a melhor parte. Não, veste essa criança. Não, tira a roupa da criança. Põe meia, tira meia. Passa bucho no peito. Passa não sei o que, pra cair o sol. umbigo. Não, é tanta gente dando palpite. É porque você não fez isso, tá assim. Aí chega lá e fala, essa criança tá amarelinha. Enfim, e a cabeça da mãe, gente, fica uma loucura. Assim, é tão ruim isso, porque é a hora que a gente tá mais frágil. Então, assim, às vezes a mãe... Eu já peguei, por exemplo, várias médicas, enfermeiras que deram à luz. De tantas pessoas falarem, elas começam a ficar com medo. Sim. Porque é aquele negócio... eu não sei, você já lembra quando você era criança, por exemplo, um ficava com medo, aí o outro ia ficando com medo, de repente tava todo mundo com medo. E é mais ou menos o que acontece com as mães. E aí, assim, a pessoa tem aquele conhecimento, mas as pessoas vão falando tanto. E a gente também, né, nós mulheres, né, que ali a maioria das pessoas que estão ao redor dessa mulher são mulheres.
que a gente tenha empatia, que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, porque às vezes uma palavra que a gente solta, a gente desmorona aquela mãe. E a justificativa é sempre a mesma, né? Eu fiz a vida toda, meu filho nunca morreu, Nunca tá morreu. aí. Era pra morrer, né? A pergunta que a gente faz é essa, era pra morrer? Era pra morrer mesmo? A senhora fez foi pra morrer, enfim. Mas é um período... E outra coisa, o laser também hoje, por exemplo, pro umbigo é excelente pra cicatrização, sim. Que a gente sempre ficava aí, a sogra aí olhava e falava, isso aqui não tá bom não, isso aqui você tem certeza que isso aqui tá... Tem que ser só isso mesmo, não tem que passar um nada, não tem que amarrar. Não, e quando chegam aquelas pessoas que às vezes vêm do interior ou de fazenda e querem colocar esterco. São coisas terríveis, fala, pó de café, Deus não sei o quê, coisa a mais. Mas, assim, a gente precisa ter muita informação para poder saber lidar com isso. Eu até conversei com uma pediatra e ela falou que hoje em dia eles já estão usando, inclusive, as consultas familiares, né? Sim. Onde a avó vai, onde a tia vai, porque aí tira a dúvida não só da gestante, mas também esclarece para toda a família ali, né? Que vai ser geralmente as pessoas que vão estar ali no cuidado, né? Sim. Logo em seguida. Para que não haja essa desinformação, esse confronto de crenças, né? De cultura mesmo. Cultura. E assim, a gente não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. E é por isso que eu bato tanto na tecla. Gente, vai atrás de informação. E outra coisa, informação segura. Não vai em qualquer Instagram, em qualquer Facebook, em qualquer Google, não. Porque lá também tem um monte de coisa errada. Então, assim, procurem profissionais que realmente você sabe ali que estão indo atrás, que estão, né? Eu como consultora de amamentação, eu sou a pessoa que eu sou mais a favor da amamentação. Eu sei de todos os benefícios. Mas a amamentação, ela tem que ser boa para a mãe e para o bebê. Quando há sofrimento, uma dessas partes, a gente tem que rever algumas coisas. Não é amamentar a qualquer custo. Sabe? A amamentação, ela também tem que ser uma coisa... acho que foi na sexta-feira eu atendi uma mãe há 2 meses o peito sangrando e ela com dor. Gente, pensa você passar 2 meses, porque eu falo que a dor da amamentação, só quem passa por ela pra saber discernir. Eu falo que assim, a sensação... E olha que minha filha mais velha já tem 32 anos. Eu falo que a sensação é de você pegar um alicate daqueles e ficar batendo ali no mesmo lugar. Então, assim, a dor é uma coisa... Agora, você imagina uma mãe 2 meses com essa dor e sangrando e fazendo laser todo dia. Então, assim, ainda bem que ela te encontrou, hein? Ainda bem que ela te encontrou. Ai, mas já sofreu muito, né? Ai, antes tarde do que nunca, né? Porque nossa, é muito triste. Ela empodera, informação, gente. Em tudo na vida. Quando você tem informação, você é capaz de se livrar de muitas coisas. Eu falo muito nos meus cursos, quando eu dou, porque eu faço a consultoria também, pré-parto. E eu falo muito para os pais da questão da chuquinha, né? De leite. Então, assim, você tem, até para falar não para um profissional de saúde, você tem que estar empoderado, porque senão ele vai falar assim, quem é você para estar falando isso para mim, né? De onde você tirou isso? E você vai saber explicar por que você tá fazendo aquilo. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho quando é que surgiu essa Janaína empreendedora e resolveu estudar franquias, falou, vou abrir meu negócio, porque assim, sua área de atuação já é tão extensa, você já faz tantas coisas, ainda sobrou tempo para poder pensar em mais esse meio, mais esse movimento para poder ter mais uma rendinha. Como é que foi isso? Então, Carla, eu sempre gostei muito. Eu acho que eu nasci empreendedora, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar atenta a tudo. Eu sempre, uma coisa nova que tá saindo, eu vou atrás. Então, assim, isso é meu, da Janaína mesmo. Acho que eu sempre fui assim, eu não me lembro de ser de outra forma. E foi quando eu decidi não dar mais os plantões, porque eu tava muito cansada. O último plantão que eu falei assim, não, agora eu não dou conta mais, eu fiquei praticamente assim, quase 2 horas na mesma posição com aquela mãe, porque a mãe que escolhe a posição que ela vai dar à luz, não somos nós que falamos, você vai ficar assim ou assado. É aquela posição que a mãe se encontra. E quando eu me levantei dessa posição, eu falei, gente, eu não dou conta disso mais, né? E aí eu falei, eu preciso parar, mas eu preciso fazer outra coisa. E eu sempre tive o sonho de ter uma franquia, vi a franquia, gostei, falei, não, é isso que eu quero. E aí fui atrás, comprei a franquia, fiquei com ela 1 ano e 8 meses, tem 2 meses e pouco que eu vendi. Você vendeu? Vendi, porque eu não tava vivendo, de novo, eu não tava vivendo no hospital. É bem a pergunta que eu ia te fazer, como é que você faz para conciliar? Porque assim...
Eu sei que quando a gente é multi, quando a gente faz muita coisa, tem o ônus, que é essa parte criativa, de ajudar e de ser proativa, que a gente já tem dentro da gente, mas que muitas vezes a gente precisa, inclusive, policiar, né? E saber quando é que nós também precisamos de um período ali de descanso também, que é importante. A gente tá o tempo todo cuidando das pessoas, mas quando é que a gente tá cuidando da gente, né? Como é que você faz? Como é que você descobriu que você precisava, assim, dar uma pausa, enfim, entender os seus cansaço mesmo, sentimentos? Carla, sabe? Foi cansaço. Eu cheguei num ponto, porque assim, eu sou funcionária pública, então assim, lá no meu trabalho eu bato ponto 6h40 da manhã pra sair 12h40. 2 horas eu tava no consultório, depois do consultório, eu geralmente 6 horas eu saio, e de lá eu ia pra franquia, ficava até 8, e sábado até às vezes 10. E com filhos ainda, né, Brasil? Talvez a minha grande sorte, como eu já comecei mais tarde, então meus filhos são casados. São maiores. Então hoje eles não precisam de mim nesse dia a dia. Hoje moro só eu e meu pai. Então, assim, é muito tranquilo nesse sentido, porque eu não tenho ninguém pra educar, não tenho ninguém pra levar, pra buscar. Eu já passei dessa fase. Já passou dessa fase que nós estamos, Brasil. Então, eu não tenho. Por isso, eu acho que pra mim é mais fácil. Mas a relação, realmente, cansaço bateu muito forte. Eu falei, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E esse 1 ano que eu fiquei fora, assim, da enfermagem, me fez muita falta. Me deu uma saudade muito grande. Eu falei, não, eu não consigo ficar sem. Então, eu teria que abrir mão de alguma coisa. E aí, eu resolvi abrir mão da franquia. E, assim, eu acho que, pelo menos, até agora, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu tô tendo tempo, porque às vezes tem mãe que é de madrugada, que dá a luz, né? Às vezes a gente vai no final da tarde, porque esses atendimentos, geralmente, da consultoria, a gente faz ou na casa ou ainda no hospital. Então, eu não tenho esse horário, né? E eu assim... É isso mesmo, por não ter hoje essa responsabilidade de levar, de buscar, de fazer, eu consigo controlar minha vida muito bem. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, que faz todos os afazeres de casa, então eu tenho essa liberdade. Eu acho que, sim, se eu tivesse filhos na idade escolar, ou que ainda dependesse de mim, realmente seria bem mais complicado. E você consegue ter uma rotina, assim, de autocuidado? O que você faz pra cuidar de você? O que você faz pra descansar? O que você faz pra espairecer, pra sair um pouco dessa rotina doida? Carla, entrar dentro de casa. Eu falo que a melhor coisa que eu vejo é como se eu visse uma porta da esperança. Quando eu abro a garagem lá de casa, que eu olho pra minha cama, eu falo, gente, agora sou eu e minha cama. Nossa, assim, pra mim é a coisa mais fabulosa. Eu adoro chegar em casa. Não tenho me cuidado muito, mas entrei aqui num processo que eu vou começar a me cuidar mais, principalmente fisicamente. Tem momentos na vida que a gente não tem muita escolha, né? E foi nesse período que, assim, eu não tinha. Não adiantava eu querer, porque eu não tinha tempo. E agora eu tô fazendo de uma forma que eu vou tirar aí 1 ou 2 tardes na semana para eu poder me cuidar, fazer uma academia. Já estou no nutrólogo, melhorando a alimentação. Ainda me policio muito, porque, assim, a maioria dos dias eu não almoço. Olha aí, Brasil. E, assim, eu preciso melhorar essa questão, mas é uma questão de organização mesmo minha. Pessoal, não é uma coisa que dependo dos outros, não. É uma falha minha mesmo como pessoa. Mas tô organizando, eu vou chegar lá. É que essa questão do autocuidado também é muito importante. Até um tempo atrás era visto ainda como mimimi, como não sei o quê, mas hoje a gente já parou para perceber que se a gente não se cuida primeiro, e nós somos os responsáveis por tudo aquilo que fazemos, se a gente não tá bem com a gente mesmo, como é que a gente vai conseguir desempenhar o que a gente precisa desempenhar, né? Eu assim, uso muito, assim, ainda hoje, por exemplo, eu tenho um dia na semana que eu saio para fazer massagem, eu arrumo meu cabelo, tudo isso me traz muito bem-estar. Então, essas coisas eu não abro mão. Mas tem outras que eu preciso ainda estar encaixando aí, que é um exercício físico, uma alimentação melhor. Mas, assim, aquelas coisas que eu adoro bater perna sozinha, sabe? Adoro, sabe? Eu adoro cafeteria, café. Então, assim, bom, né? Não é? Você senta com uma amiga, conversa, ou eu sento sozinha, fico lendo, fico estudando. Então, esse é o meu Eu ia te perguntar, Val, você tem amiga? Você sai assim com as amigas pra poder jogar conversa fora? Minhas amigas verem isso, elas vão me desmentir, não sai pra nada. Gente, é verdade. Depois vocês me contam aqui, ó, no podcast, vocês deixam aí a impressão de vocês. Conta se Janaína sai ou se ela é uma Bruna Marquezine da vida, que Bruna Marquezine não gosta de sair não, né? Nossa, eu
e sou nem ela. fazer amizade. Que ela fala, não, eu já tem amo. amigo. Ela Não. fala que já tem amigo, não quer fazer mais amizade, não. Adoro conhecer pessoas, adoro ouvir histórias. Ah, eu é acho bom, que né? a gente aprende tanto com as coisas, tanto de pessoas novas como pessoas mais velhas, a gente aprende com todas as pessoas. Então, assim, eu gosto muito, mas eu acho que é pelo cansaço. Como eu saio de casa às 6 horas da manhã todos os dias, eu acordo 5 horas. Então, assim, quando dá mais ou menos 7, 8 horas da noite, eu já tô lá na Já minha acabou caminha. a bateria social dela, ela já gastou tudo no consultório, ela já não tem mais energia pra poder se dedicar uma Exatamente. noite e ir na balada. A Nem balada é a cafeteria tá? E restaurante, que eu amo. Eu amo sair pra comer. Gente, sair pra comer é Adoro vida, né? conhecer os lugares, Lugares. assim. Tudo que sai de novo aqui em Goiânia, eu vou. Você quer ir conhecer? Quero. Mas assim, minhas amigas, eu gosto mais de japonês, né? Aí minhas amigas falam, já vamos no Java? Eu falo, vamos, 6h30. Aí elas querem me matar. É Mas, o que? É gente, matinê, Jana? Jana, por favor, Jana, pelo menos 8 tipo horas. isso. Não, 8 horas eu já tô voltando pra minha casa. Jura? Eu achei que eu ganhava essa, porque eu sou assim, saio 10 horas eu tô voltando. E aí, às vezes, o pessoal fala, as meninas estão em casa? Eu falei, as meninas não estão, mas meu horário é 10 horas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque eu tenho esse compromisso comigo. Mas Tô agora ganhando. você conseguiu ganhar de mim. Ganho. E, assim, às vezes, por exemplo, fim de semana, que eu não tenho nada pra fazer alguma coisa, eu saio à tarde, resolvo, por exemplo, o que eu tenho que fazer, eu ando um pouco. Menina, vai dar 7 horas, eu tô com meu pijaminha em casa. Linda, perfeita, lá na minha cama. Maravilhoso. E viaja, Janaína? Ai, amo. Isso aí é uma qualidade que Menina, eu viajo pra todo quanto é lugar sozinha. Gente, Eu conta qual que é o amo. segredo de viajar sozinha, Brasil. Aprendi, porque assim, como meus meninos são casados, meu pai não gosta de viajar, eu ia ter que ficar dentro de casa. Ou dependendo dos outros, Ou dependendo né? dos outros. É muitas assim, eu vezes tenho uma amiga que muitas das vezes ela viaja te comigo. acompanha. Mas a maioria das vezes eu vou pra qualquer lugar. É assim, eu tinha muito antes da minha mãe falecer, todo ano no meu aniversário eu gostava de conhecer um lugar diferente que eu nunca tinha ido. Depois que minha mãe faleceu, eu fiquei... Esse ano, agora em abril vai fazer 5 anos que minha mãe faleceu. Então eu fiquei, até janeiro desse ano, eu não fui pra lugar nenhum. Assim, eu me sentia culpada por deixar meu pai, eu me sentia culpada. Ai, não sei, eu não tava ainda preparada. Mas esse ano já viajei 2 vezes, já tô querendo viajar mais. Já estão querendo viajar Amo de novo. viajar. Viajar E é olha, bom demais, acho que né? isso, toda mulher deveria ter essa experiência de viajar sozinha. Porque a gente tem muito medo, né? E eu, além de tudo, eu sou medrosa. Eu sou super medrosa. Não falo nenhuma língua estrangeira, tá? Mas Nenhuma. está em todos os lugares. Mas sei fazer mímica de tudo. Isso é o importante. Não é? Mas isso também é um pouco desse resquício de criação que nós tivemos, sempre dependendo do outro, né? Sim. Eu falo porque de um tempo pra cá também eu comecei a exercitar. É claro que não cheguei no seu nível de maturidade de viajar sozinha, né? Eu viajo com as minhas meninas, enfim, a gente viajou esse ano, que entre aspas não deixa de ser um sozinha, mas, por exemplo, tinha vontade de ir no show de Sandy Júnior. Toda a vida tive, sempre gostei das músicas, nunca consegui ir no show. E aí teve uma época que eu já trabalhava, já tinha condições de ir, de pagar meu ingresso, tudo bonitinho, mas não ia por quê? Porque ninguém queria ir comigo. Olha como a gente fica condicionada. Aí teve um show dela que acho que o ano passado, falei, você quer saber? Eu vou comprar, eu vou sozinha. Comprei. Aí comecei esse negócio de comprar e virou um vício. Vem Cortella, compro. Vem nem sei quem, compro. Aí Mas o povo, você já você não me chama, Carla. Eu falei, eu não vou mais chamar, porque quando eu chamo a pessoa fala que não pode, que não tem dinheiro, que não isso, que não aquilo, aí acaba Mas então baixando minha você pode me frequência. chamar, viu? Entendeu? Acaba minha frequência, aí eu acabo não indo. Então, o que eu faço agora? Eu vou lá e compro. Não, e eu acho muito interessante. Eu não sei se é só Goiânia, mas Goiânia, todo mundo conhece todo mundo, né? Goiânia, assim, por maior que ela seja, a gente conhece todo mundo. Então, assim, o que eu aprendi, por exemplo? Eu não consigo ainda, eu tenho muito bloqueio. Por exemplo, barzinho, essas coisas, eu não consigo sozinha. Mas teatro, cinema, shopping, restaurante, cafeteria, tudo eu consigo ir sozinho. E tem uma coisa que eu aprendi muito: sempre que você vai em algum lugar, você vai encontrar alguém que você conhece. Você nunca tá incrível. sozinho. Você nunca tá Você sozinho. nunca tá sozinho. Nunca. Isso é maravilhoso Não também, é? né? Goiânia é desse jeito. Goiânia é pequenininha. A gente acha que não vai ver ninguém, que você tá lá escondidinha aqui, ó. Uai, fulana, oi, tudo bem? Sempre, Não é? você como enfermeira É. e eu como professora. Sempre tem um aluno, um Sempre. ex-aluno, um pai de aluno, um amigo de aluno, uma professora que trabalhou com você lá nos anos de 2000. Não, e aquelas Enfim. pessoas que te cumprimentam, você não sabe nem de onde você Acontece, conhece também, porque muitas né? vezes a gente conhece todas as escolas, né? Assim, a gente ia em todas as Sim. escolas, mas cada escola tem 200 funcionários. Como é que você Sim, vai lembrar e é de o que eu cada falo, pessoa? o Não tem funcionário, jeito. ele vai gravar você, porque você é uma. Agora, É. a gente gravar todos os funcionários, a gente não dá conta. É, então a gente tá sempre sendo vigiada, assim. Pois né? viaje, Carla, que você depois vai me contar o quão maravilhoso Ai, é. gente, eu achei o máximo. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho
sobre as mentorias que você realiza. Quais são as mentorias que você tem? Você também falou que tem 2 cursos gravados. Eu queria que você deixasse bem pontuado para as pessoas que vão nos assistir aí ficarem sabendo, porque hoje a gente falou de muita coisa aqui que eu acho que é novo para muita gente. E acredito, e o motivo pelo qual eu faço as lives toda segunda-feira, faço os podcasts com pessoas diferentes, de áreas diferentes, é justamente levar informação nova. Porque às vezes a gente fica só naquela bolha da nossa atuação e a gente não sabe que tem um mundo todo acontecendo em volta, né? Em volta. Sim, eu tenho 2 cursos gravados. Um é o curso de Chantala para bebês, que é um tipo de massagem que, assim, é simplesmente formidável, que ajuda nos gases, ajuda a dormir melhor, ajuda com cólicas, e você aprende a fazer ali para você estar fazendo com seu bebê. E tem o curso também de cuidados com o recém-nascido, porque às vezes eu tenho muitas pessoas que são de fora e às vezes eu não tenho como atender. Então eu tenho o curso já pronto, que a pessoa vai aprender tudo, desde dar o banho, de que fralda usar, que roupa usar, alguns truques que a gente ensina nos cursos. Então esses 2 cursos eu já tenho eles gravados. E tenho a mentoria também, que é para a área da saúde, que eu faço de perfuração e de lóbulo modulação também. Eu faço essas 2 mentorias e agora, em 2024, eu vou ter essa mentoria também para outras áreas da saúde. E dou os cursos, tanto de consultoria de amamentação, Chantala, sou instrutora de sono também. Então, todos esses cursos eu também dou para os pais que estão ali. Geralmente, a gente dá durante a gravidez, entre ali a 32ª, 33ª semana, que é o melhor tempo, porque assim, você não vai ficar tanto tempo com aquela informação a ponto de esquecer, e nem também tão perto que você já tá ali tão cansada, tão indisposta com algumas coisas. Certo. Então, assim, eu trabalho toda essa mentoria e todos esses cursos. Perfeita. Eu queria que você deixasse o seu contato. De repente, as pessoas estão assistindo, ficaram com alguma dúvida, querem te contactar de alguma forma, tirar dúvidas sobre os cursos, mentorias, sobre os trabalhos que você realiza. Vi que tem até o dia D do piercing, né? O dia da perfuração e tal. Faça o seu marketing, deixa aí o seu recado, conta pra gente como é que essas pessoas te encontram. Então, meu Instagram é @doutorajana.araújo. O meu telefone é 62 99420 1617 e eu atendo no Espaço Zuni, no setor marista. Então, para me achar, é bem fácil. Responde, olha, gente, direct? Sim, direct, WhatsApp, e respondo rápido. Olha, tá? Brasil, diferencial, hein? Respondo rápido, porque eu sei o público que eu trabalho. Quando geralmente são emergências, assim, aquela mãe que tá desesperada, às vezes a pessoa não tá dando conta de esperar. Então, assim, eu tento, claro que quando eu tô em atendimento, eu não consigo ter esse de imediato. Mas, assim, entre um atendimento e outro, sempre eu tô respondendo as pessoas com qualquer dúvida. Perfeito. E eu queria que você deixasse, então, pra gente aí uma frase, um pensamento, que eu sei que você preparou, você me disse que preparou, então deve ser algo muito especial. Deixa aí esse recado pra gente, porque esses conteúdos que a gente cria na internet, podcast, eles têm a vida útil pra sempre. Pra sempre. Então, vira e mexe, alguém vai estar nos assistindo, nos ouvindo, e aí é importante que você deixe aí o seu recado. Conta pra gente qual é a frase que você separou. Então, Carla, essa frase eu coloco ela em todos os meus cursos. Vai uma caixa, né, para cada aluno, e na capa dessa caixa vai escrita essa frase, que eu acho que ela é muito, muito forte e verdadeira. Eu acho que todas nós, mulheres, principalmente, precisamos. Tudo começa a dar certo quando você cria o hábito de acreditar em você. Maravilhosa! Eu acredito muito que a vida é por esse caminho, assim. Sim. Tudo que a gente trilha, tudo aquilo que a gente decide viver, se a gente realmente acreditar, a gente vive, né? Sim, eu falo que a vida dá pra gente aquilo que a gente dá pra ela. Então, assim, não existe vida fácil, não existe a grama do vizinho sempre mais verde. Todos nós temos dificuldades, temos percalços, temos coisas que a gente não queria passar, que a gente fala, mas por que comigo?
mas sempre lá na frente você vai entender e vai sempre ver que foi sempre o melhor. Então, assim, eu acredito muito na vida. Como eu te falei, eu me sinto muito abençoada. Eu agradeço tanto pela minha vida, pelas coisas que eu faço, pela família que eu tenho, pelos trabalhos, por tudo. Eu sou extremamente agradecida a Deus por tudo na minha vida. Isso é maravilhoso. Nós estamos chegando agora a um período, né, fim de ano, todo mundo fica muito reflexivo, muito pensativo. E uma frase que eu carreguei durante todo esse ano de 2023 foi que o que é do outro é do outro. Sim. Entendeu? Ia dar as minhas aulas na enfermagem, a gente já tinha um jargão, porque às vezes iam falar, é porque fulano, porque ciclano, porque professor tal. Falei, gente, o que é do outro é do outro. Eu falei, pois é, leve isso pra vida, porque a gente precisa aprender a concentrar a nossa energia na nossa vida. Nas nossas coisas. Quer, entendeu? Muitas vezes a gente fica disperso, pegando a nossa energia, pensando na vida do outro, o que o outro tá fazendo, o que o outro deixou de fazer, por que aquilo tá acontecendo, no famoso, o que o famoso tá vivendo, e não foca na sua vida. E se continuar assim, você vai ser sempre um mero telespectador da sua própria história. Então, exatamente, seja protagonista, seja o dono da sua história, escreva a sua história, né? E esquece quem tá em volta, siga, acredite no seu ideal, acredite naquilo que o seu coração fala, porque eu tenho certeza que pensando dessa forma não tem como você continuar o mesmo. Com certeza a sua vida vai mudar. E a história de cada um é única, né? É única. O que é meu, o que é seu é seu. A gente tem encontros, né? Claro, nessa vida, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos machucam, que nos atrapalham, mas faz parte. Maravilhosa. Eu queria agradecer imensamente a Janaína Araújo por participar aqui desse nosso último encontro, desse episódio 5 do ano de 2023. Com muita alegria, com muita satisfação, um papo muito leve, eu tenho certeza que vai agregar aí na vida de muitas mulheres. Eu queria te agradecer demais por essa disponibilidade, né, que a gente possa continuar essa parceria por muitos e muitos anos. Ela aqui, ó, já fez aqui, gente, um milagre em mim, daqui a pouco estarei utilizando brincos maravilhosos aí. Mas, e vocês que também precisam, pode procurar a Jana, porque ela vai resolver a vida de vocês. Eu queria deixar você, então, com as últimas palavras. Carla, eu só tenho que agradecer pelo convite, eu acho que tudo que a gente passa de informação, né, pode ajudar as outras pessoas, eu acho que é muito válido. Então, assim, de coração, tô encerrando esse ano muito feliz, muito grata e, assim, gratidão eterna pelo convite, pela amizade e vamos juntos, vamos ajudar essa mulherada. Ai, maravilhoso, é sobre. Queria agradecer também ao estúdio que nos acolhe, o Estúdio Way, sempre maravilhosos, esses irmãos maravilhosos que nos acolhem aqui, sempre preparando com muito carinho, com muita dedicação esse ambiente para nós. Então, vocês que também querem gravar a mentoria de vocês, querem gravar o curso de vocês, realizar o podcast de vocês, corre para cá, gente, porque aqui vai ser a melhor escolha, tá bom? E eu quero agradecer todo mundo que durante esse semestre acompanhou os meus podcasts, tem acompanhado as lives, tem comentado, tem deixado lá no nosso cantinho, no nosso @ sempre um recadinho carinhoso, de motivação, de perseverança. Quero agradecer demais, sou uma pessoa muito sortuda e tô igual a Jana, entendeu? Deus me escolheu. Lutem, né? Lutem e vivam com isso. Mas aceitem. Eu recebo muito carinho de vocês e isso também não tem preço. Que a gente possa continuar essa nossa parceria no ano de 2024, também cheios de informações. Eu acredito que o conhecimento ele só tem valor se a gente socializa. Sim. De nada adianta a gente saber de tudo se a gente também não coloca isso a serviço das outras pessoas, né? Sim. Acho que esse é o grande boom da jogada. Quando você entende isso, você entende a vida. E a gente tá aqui a passos de formiga, mas fazendo a nossa parte para que você também que tá aí possa fazer a sua parte. Um grande beijo para vocês, a gente se encontra e assim a gente finaliza o nosso último episódio do podcast @bemcarla. Grande abraço e tchau, tchau!